Pessoal, boa tarde. Josefa Nunes com vocês, professora de Ciências e Biologia da Escola Copelg. Na nossa aula de hoje, para a turma do 8º ano da disciplina de Ciências, a gente vai começar a estudar o capítulo 8, Reprodução Sexuada e a Variabilidade Genética. Vocês começaram a estudar lá no capítulo 6, reprodução, que é a capacidade dos seres vivos têm de perpetuar a espécie, de produzir, de fazer com que a sua espécie ela aumente em quantidade de indivíduos. E que essa reprodução ela acontece de duas formas, de maneira sexuada e assexuada, não é isso? Bom, continuando, aqui eu trago imagens lindas para vocês, imagens de flores bonitas. E aqui a gente tem o quê? A margarida, que é uma flor que ela se apresenta em grande incidência no Brasil, em grande proporção, que é a Mirabilis jalapa, seu nome científico. O que acontece? Ela apresenta cores vibrantes, ela apresenta um odor que tende a atrair insetos, principalmente as mariposas. Essas mariposas, ao se alimentarem do néctar dessas flores, elas podem carregar grãos de pólen. E se elas conseguirem, digamos assim, espalhar ou deixar grãos de pólen em outras flores, vamos imaginar que uma mariposa, ela se alimentou do néctar de uma flor rosa. E aí depois ela foi e se alimentou do néctar de uma flor branca. E esse grãozinho de pólen dessa flor rosa, ele caiu lá na flor branca à medida que essa mariposa se alimentava. E aí o que acontece? Essa flor branca veio a reproduzir, ela veio a ocorrer um processo de fecundação. Essas célulazinhas reprodutoras que estava lá no grão de pólen, que está lá no ováriozinho dessa flor, elas vieram a se encontrar e houve uma reprodução. E aí, começa aí a apresentar, a reproduzir flores de cores diferentes. E eu questiono a vocês. Olhando essas imagens que vocês veem, flores rosas, flores brancas com rosa mais roxeado, flores amarelas com rosas, e plantas que podem até ter flores amarelas, amarelas com rosas, rosas, brancas, brancas com rosas, ter um misto de cores. O que vocês conseguem ter ou absorver a partir dessa imagem em relação à reprodução sexuada? Veja bem o que acontece, se eu perguntasse para vocês. De que maneira os descendentes gerados no cruzamento entre flores maravilhas cor de rosa mostram a ocorrência na variabilidade genética? De que forma? E outra pergunta seria que se essa planta se reproduzisse assexuadamente, qual seria a cor das flores de seus descendentes? Vamos imaginar que as flores dessa margarida elas se reproduzissem de forma assexuada. O que acontece? São flores rosas e a gente sabe que na reprodução assexuada os indivíduos que são formados são totalmente idênticos, as flores também seriam rosas, concordam? Mas se há aí uma reprodução sexuada que envolve diferença, envolve união dessas células reprodutoras, e aí envolve, digamos assim, combinação genética, material genético diferentes, a gente tem aí já o quê? Um misto de cores, a gente já tem variabilidade genética. A gente vai ter plantas que vão desenvolver flores brancas, plantas que vão desenvolver flores brancas com rosas, brancas com amarelos, amarelos com rosas, à medida que essas células reprodutoras venham a se fecundar a outra. Ok? Bom, quanto às células somáticas e células germinativas, vamos lá. A reprodução sexuada ela é um processo de reprodução que envolve o encontro de células especiais, chamadas gametas, que promovem a combinação de material genético de dois indivíduos, ao se fundirem em um processo chamado fecundação. Ok? Bem, quando isso acontece, quando ocorre essa fecundação, o que vai acontecer? Eu chamo vocês para a atenção nessa imagem. Vamos lá. Quando existe essa combinação de material genético de dois indivíduos, que o espermatozoide venha fecundar o ovócito, tem aí a formação dessa célula, ovo ou então zigoto. Beleza. Então o que a gente tem aqui, ó? O espermatozoide. O espermatozoide ele consegue penetrar o ovócito secundário. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é que os grandes livros, eles trazem como a célula reprodutora feminina já com o nome de óvulo.
não é isso? E acontece que a célulazinha reprodutora, ela é chamada de ovócito secundário, porque é um processo de divisões celulares. É um processo de amadurecimento dessas células reprodutoras. E aí ela vai ter nomes para cada fasezinha. Então, a gente vai ter ovócito primário, ovócito secundário, até chegar no óvulozinho fecundado, que esse óvulo fecundado vai formar o zigoto. Beleza. Então, o que a gente tem? Esse espermatozoide, que ele vai penetrar a zona pelúcida do ovócito secundário. Quando ela penetra, ocorre a fecundação. Esses óvulos, os núcleos eles se fundem e ocorre a junção do material genético, a combinação desse material genético. Quando ocorre a combinação desse material genético, nessa célula ovo ou zigoto, começa a ocorrer sucessivas divisões celulares. E essas sucessivas divisões celulares, elas vão começar a dar origem a esse feto, que vai entrar no processo de desenvolvimento e vai desenvolver um indivíduo já formado, tá bom? Mas o que eu quero chegar? O que são células somáticas ou células germinativas? Vejam bem. Lá no início, a gente tem só o espermatozoide e só o ovócito secundário. Cada um com seu material genético, ok? Então, vejam bem. Quando essas células são, digamos assim, ainda individualizadas, elas são chamadas de células germinativas. Quando essas células elas se fundem, entre aspas, elas são chamadas de células somáticas. Por quê? Entre aspas, eu vou dizer para vocês. Todas as células do nosso corpo, com exceção das nossas células reprodutoras, com exceção dos nossos ovócitos, com exceção dos espermatozoides, são chamadas de células somáticas. Por que células somáticas? Porque trazem metade do material genético do nosso pai e metade do material genético da nossa mãe. Então, são células 2N, são células somáticas, elas somam esse material genético. Já as nossas células reprodutoras, que levam ou que carregam metade do material genético, do nosso material genético, elas são chamadas de células germinativas. Por que metade? Porque essa célula reprodutora ela tem que carregar somente a metade do nosso material genético para que essa metade desse material genético ele venha se combinar com a metade do material genético do outro indivíduo, da outra célula reprodutora, para que venha aí se transformar em células somáticas, novamente, exceto as células germinativas. Ok? E aí o que vai acontecer? Vejam bem, essas células, elas têm a capacidade, ou seja, essas células, primeiramente, essas células reprodutoras, esses gametas, eles são produzidos a partir de células germinativas. E essas células germinativas, elas estão guardadas, ou elas são localizadas, elas se encontram, elas são produzidas em órgãos chamados gônadas, que nos indivíduos masculinos, as gônadas masculinas, elas são conhecidas como testículos e femininos como os ovários, beleza? Mas eu chamo a atenção para vocês. Vamos imaginar que o nosso corpo ele é formado por células totalmente diferentes. As células que constituem nosso cabelo é diferente das células que constituem os nossos olhos, que vão constituir, digamos assim, o nosso coração, e os nossos outros órgãos, nossos outros tecidos. E aí, a gente sabe que todos os indivíduos são formados por células. E que esse indivíduozinho adulto, que foi mostrado na imagem anterior, ele foi formado a partir de uma única célula, a partir do zigoto, que é nada mais nada menos do que a célula fecundada, a célula que contém o núcleo fundido do espermatozoide do ovócito secundário. E como que acontece essa diferenciação do nosso corpo? Esse processo da gente ter partículas, digamos assim, partes do nosso corpo diferentes. Por que isso? As nossas células somáticas, elas têm a capacidade de se diferenciar, de diferenciação. E essa capacidade de diferenciação celular dão a elas a capacidade de se transformarem em células diferentes, com morfologias diferentes, com funções diferentes, células especializadas. Como, por exemplo, a gente tem nessa segunda imagem,
que a gente tem os gametas. Esses gametas, eles vão se fundirem, o espermatozoide vai fecundar o ovócito, e aí vai formar um zigoto. Esse zigoto vai entrar em sucessivas divisões celulares, vão formar aí células somáticas. E essas células somáticas vai se diferenciar, e a gente tem diversos exemplos, como os leucócitos, as hemácias, que são células sanguíneas. A gente tem células de glândulas, que são células do nosso tecido epitelial. A gente tem os neurônios, que constituem as nossas células nervosas. A gente tem células da pele, que constituem o nosso tecido epitelial. A gente tem células de músculo, que constitui nosso tecido muscular, entrando junto com o tecido conjuntivo. E a gente tem células do tecido conjuntivo e células do tecido ósseo, ok? Então, existe essa capacidade de diferenciação celular. São células que têm esse alto poder de se diferenciar de acordo com a necessidade e com a função do organismo do indivíduo a ser formado. Ok? Então, é por isso que o nosso corpo, ele apresenta células diferentes, ele tem partes diferentes, tá bom? Vem de uma única célula, mas essa célula, à medida que ela vai se dividindo, e essas células somáticas, elas têm a capacidade de fazer o processo de diferenciação celular, de diferir, se transformar em células diferentes umas das outras, tá bem? E aí, como que isso acontece? Como que se dá esse processo de divisão celular de características de partes do nosso corpo? Todas essas informações sobre os seres vivos estão nos genes, que são sequências de material genético localizado nos cromossomos. E aí eu trago essa imagem linda para vocês. Que o que acontece? O que é o nosso material genético? O nosso material genético, ele é o quê? Ele é o nosso DNA, que traz todas as informações, de todas as características. A cor da minha pele, a cor do meu cabelo, a cor do meu olho, ok? E aí, nesse DNA, existe, digamos assim, locais que são chamados de locos gênicos, que são os locais que se encontram uma grande quantidade de genes. Quando esse DNA, vejam a imagem, que ele apresenta primeiramente formato de dupla hélice, numa forma espiral. Quando esse DNA ele tende a se enrolar, ele vai fazendo um enovelamento, ele atinge o estágio de cromossomo. E esses cromossomos condensados, eles estão localizados dentro do núcleo da nossa célula. Então é por isso que a gente diz que o DNA contém nosso material genético. O nosso material genético, os nossos genes estão dentro dos nossos cromossomos. E os nossos cromossomos estão guardados nos núcleos das nossas células. Em células procariotas, que não apresentem um núcleo bem, digamos assim, organizado, esse material genético está disperso no citoplasma ou se encontra na região do nucleóide, que é a região mais central dessas células procariotas, não esqueçam disso. Os cromossomos, eles são divididos, geralmente as partes de um cromossomo são chamadas de braços e centrômero. Esse ponto de união entre esses braçozinhos é chamado de centrômero e as extremidades é chamadas de braço. A localidade desse centrômero vai dar a esses cromossomos outras nomenclaturas que a gente vai estudar posteriormente, em outros capítulos, ok? As informações contidas nesses genes, elas vão determinar a morfologia, a fisiologia e o comportamento dos seres vivos. E quimicamente, os cromossomos eles são formados por ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, e proteínas, mas que a gente também vai estudar essa composição mais à frente. Então, os cromossomos e genes, não se esqueçam disso. Que esse DNA, ou essas informações, elas estão nos genes, e esses genes são sequências de materiais genéticos que estão localizadas nos cromossomos. E aqui a gente tem mais uma vez células somáticas e germinativas, que foi o que eu já expliquei para vocês lá no início. O que acontece? Então a gente tem aqui, indivíduos em um cariótipo, um conjuntozinho, cariótipo, quando eu digo esse conjunto de pares de cromossomos que a gente tem aí, é masculino e um feminino. A gente tem 46 cromossomos paternos e 46 cromossomos maternos. Se aqui a gente tem 46, a gente tem um cariótipo que somático, de certa forma. E aí, esses cromossomos, o que acontece? Nas nossas células germinativas,
elas são enviadas somente um par de cada conjuntinho desses. E aí a gente tem o quê? Se eu tenho 46 cromossomos paternos, eu vou enviar, o espermatozoide vai levar 23 cromossomos, que vão se juntar mais 23 cromossomos maternos e vão totalizar 46 cromossomos. 23 de origem paterna e 23 de origem materna. Então aqui eu chamo para vocês a atenção, olha. O espermatozoide e o ovócito secundário, que estão com 23 cromossomos, são células o quê? Germinativas. Quando eles se juntam, formam aí já o zigoto. O zigoto já é o quê? Uma célula 2N, porque ela já é uma célula que apresenta 46 cromossomos. Elas são as células somáticas. Já tem 23 de mãe e 23 de pai, cromossomos. Ok? Mas aí de onde surgiu essa reprodução sexuada? De onde vem? É um processo que é considerado lento. Foi considerado lento e demorado. Acredita-se que os primeiros seres vivos existentes no planeta realizavam reprodução assexuada, uma vez que esse processo é simples e bastante comum em organismos unicelulares. E vocês estudaram lá no capítulo 6 que os primeiros organismos vivos a surgirem eram seres unicelulares, ok? Depois, durante o processo de evolução dos seres vivos, surgiu um tipo de reprodução mais complexa que contava necessariamente com a participação de dois indivíduos da mesma espécie, que é o processo de reprodução que era chamado de conjugação, que acontecia entre algumas bactérias, beleza? Na conjugação, o que acontece? Digamos assim, eles tendem a trocar partes do seu material genético. Então, a gente tem aqui na primeira etapa, um esquema, tem a célula doadora e a célula receptora. E aí a gente tem dentro dessas células, que são bactérias, o cromossomo bacteriano e os plasmídios. O que vai acontecer? E essas células, elas vão se juntar umas às outras, elas vão se aproximar e vai criado um pile sexual, como se fosse uma pontezinha, um canal de passagem. Acontece na célula doadora a duplicação de plasmídios. Quando esse plasmídio se duplica, o que vai acontecer? A célula doadora vai enviar esses plasmídios através desse pile sexual para a célula receptora. Ocorre a transferência desses plasmídios. E aí passa, depois que acontece essa transferência desses plasmídios da célula doadora para a célula receptora, ocorre o quê? O desaparecimento, digamos que o pile sexual ele é desfeito. E aí, essa célulazinha receptora, ela já começa a ter plasmídios que vai levar parte também do material genético da célula doadora e que com o passar do tempo é integrado nesses cromossomozinhos bacterianos e no processo de duplicação celular. E aí vai promovendo a variabilidade de espécies. Acredita-se, então, que essa reprodução sexuada ela venha a ter surgido a partir desse processo de reprodução da conjugação, que já existe a necessidade de aproximar uma célula a outra e criar esse pile sexual, para que haja aí a transferência desse material genético, ok? Aqui para vocês eu vou deixar já a gente encerra o capítulo 8 aqui e eu já deixo para vocês as atividades do livro 2, Sais Ciências, na página 41, 42 e 43. E do livro de atividades suplementares, 73, 74, 75, 76 e 77. Eu vou abrir essa atividade lá na nossa plataforma, lá na sala de aula. Eu vou notificar as atividades, eu vou notificar a data de entrega e vocês façam o envio dessa atividade pela própria plataforma. Ok? Beijos e por hoje é só. Até a próxima aula.